Meus irmãos, boa noite a todos, que a paz, a graça, a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida. Queria compartilhar aqui a palavra, queria que você tentasse agora não ficar aí no celular, que você agora tentasse aqui se concentrar naquilo que Deus tem uma mensagem para você, em nome de Jesus. Você veio para cá, então você não vai perder tempo, você vai ser edificado e abençoado pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha o que diz a Bíblia. Fala assim, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Meus irmãos, essa palavra, você entende que o cão vomitou. Se ele vomitou era porque não estava fazendo bem para ele, Aí está dizendo que o cão vai e come aquilo que ele vomitou. Aí depois está falando, olha, lavou uma porca, Aqui no Brasil não tem isso não, mas eu vi meu filho esses dias vendo um desenho que tem um menino que tem uma porca de estimação. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a porca foi lavada, mas depois está falando que ela voltou para a lama. Meus irmãos, o que está significando isso aí? Olha o que diz o versículo 21. Fala assim, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então, estou vendo aqui pessoas que tinham uma vida nas trevas, tinham uma vida no pecado, e essas pessoas conheceram o caminho da justiça, essas pessoas conheceram a palavra de Deus, e está falando assim, olha, o melhor é que nem tivesse conhecido. E aí depois fala, pessoas que conheceram a palavra, mas rejeitaram a palavra e voltaram para a sua vida de pecado. Mas em nome de Jesus, querido, fala assim, Senhor, não deixa isso acontecer comigo não. Não deixa, Senhor, eu cair, ó Deus, e voltar para o pecado. Não permita isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Olha o que diz, querido, o versículo 20. Fala assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Está falando assim, olha, Deus trouxe a palavra, você conheceu a palavra, você foi lavado, você foi liberto, e depois está falando que novamente essas pessoas, elas se encontraram enredadas e dominadas pelo pecado. Está dizendo que o estado delas vai ser pior do que antes. Mas em nome de Jesus, queridos, fala, Deus, não deixa, Pai, não deixa, Senhor, isso acontecer comigo, Pai. Eu já fui lavado, eu te conheci, eu conheci a Tua palavra. Não deixa, Senhor, eu voltar para as contaminações do mundo. Não deixa para eu voltar, Senhor, para as coisas das trevas. Meus irmãos, e tudo vai começando com aquilo que é lícito, A Bíblia fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, Deus fala para você, olha, não faz isso, anda na santidade. Mas tem uma igreja que pode fazer isso, tem uma igreja que aceita fazer essas coisas. Aí você vai e fala assim, então
vou fazer essas coisas também, isso aqui não tem problema. Aí, meus irmãos, aos poucos, o pecado, ele vai entrando na vida da pessoa. Quando a pessoa vai vendo, ela está enredada novamente. Quando ela percebe, ela já está pior do que antes. Aí já está desagradando a Deus, desagradando o Espírito Santo. E quando ela vai ver, foi lavada, mas agora está suja de novo. Sabe, rejeitou algo, mas agora voltou a comer aquilo que rejeitou. E em nome de Jesus, meus irmãos, nós vamos vigiar na nossa vida, para nós não sairmos da palavra do Senhor. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha o que diz o versículo 9, fala: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, meus irmãos, no versículo 8, está dizendo assim, o que o diabo, ele fica esperando alguém dar um vacilo, para pegar essa pessoa no pecado. Você conhece a história de José do Egito, né, onde ele estava trabalhando na casa de Potifar, e a Bíblia fala que a mulher de Potifar, ela foi e tentou ficar com ele, e eu fico pensando, a Bíblia fala que essa mulher direto, ela ficava dando em cima de José, e aí a Bíblia fala que um dia José entrou dentro da casa, para fazer as tarefas, e a mulher foi e tentou ficar com ele, e ele correu, segurou o manto. Meus irmãos, eu vejo assim, José é um homem de Deus, mas ele deu um vacilo, sabe? Um descuido de entrar na casa sozinho, sabia que tinha esse demônio aí atrás dele. Então, meus irmãos, momento que está em batalha espiritual, você não pode ficar sozinho. Momento que você está em luta, momento que você está vivendo tentações, você não pode ficar sozinho, porque senão o negócio vai ficar feio. Eu falo para os jovens casados e solteiros, eu falo, olha só, a sua mulher dormiu, você tem que dormir junto, meu filho. Sabe por quê? Porque tem um demônio do celular, que a pessoa, se ela não dorme junto, ela fica lá olhando, aí daqui um pouquinho, vem lá o Satanás que aparece ali, aí você vai e deu uma brecha. Então, tem que vigiar, não tem? O que eu aprendi quando eu era jovem? Nunca durma tarde, porque na madrugada que Satanás vem, para você trazer uma tentação, para trazer algo que vai fazer você pecar, que vai fazer você desviar dos caminhos do Senhor. Está dizendo que o diabo está ao redor, olhando um vacilo, e esse vacilo homem ficar sozinho, com o celular na mão, com televisão ligada, mulher ficar sozinha. Como que o diabo fica, como que o leão fica, queridos? Ele fica esperando, uma vez eu vi um pastor falando assim, que ele ficava vendo aquele negócio do Discovery, aí ele ficava olhando lá a gazela, o cervo, sei lá, aí ficava com a mãe, está tudo certo, de repente ele vai brincando assim, aí você fala, burro, sai daí, você para de ficar dando mole, você está indo para longe, o leão está ali, aí ela vai brincando, daqui a pouco você fala, leão, come logo essa gazela aí, que é tonta mesmo, ficou sozinha. Está entendendo, queridos? Em nome de Jesus. E antes, diz assim, 1 Pedro 5,5, olha o que fala. 1 Pedro 5,5, da mesma forma, os jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, nós aqui, somos os mais velhos, que já passamos em situações,
e os mais jovens estão ouvindo a palavra hoje, está ouvindo a palavra, olha, seja humilde. Se você não pode ter um celular que vê tudo, igual eu falei de manhã, aquele só que liga e que tem um joguinho da cobrinha, só esse é que você pode ter. Se você não pode ter aquele celular que vê tudo, internet, pega só um que liga. Quando você estiver lá para fazer joguinho da cobrinha, a gente era viciado nisso na adolescência, e não tinha pecado, não tinha nada, não tinha iniquidade. Agora, não, eu sei o que eu estou falando, não, eu não vou cair não. O que está dizendo aqui? Orgulho. Não deixe o orgulho entrar no seu coração. Nós ouvimos, querido, esses dias agora, sabe, na igreja, um escândalo de um pastor que teve até aqui no Espírito Santo. Você lembra o pastor que pegou lá, abusou dos 2 filhos e matou lá em Linhares? Que coisa terrível. E agora, lá nos Estados Unidos, também aconteceu uma situação dessa. Um pastor foi preso lá. Terrível, meus irmãos. Eu já falei, vigia com o pastor, porque o anticristo acho que vai ser pastor. Então você vigie, em nome de Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Michele hoje falou, olha, não é tempo das mães deixar as crianças irem dormir na casa das outras. É tempo agora de vigiar dobrado, porque o diabo está ao derredor. O diabo está ao derredor. Então, meus irmãos, temos que vigiar, em nome de Jesus. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu quero ler com você aqui, ó, Hebreus capítulo 12, no versículo 12, olha o que diz a palavra. Fala assim, ó: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Meus irmãos, Deus está falando assim, ó, no versículo 12: pessoas que estão fracas um pouco na fé, pessoas que estão vacilando um pouco na fé. Não está dizendo para agora essas pessoas desviarem. Não, está falando para essas pessoas assim, ó: se ajeita, se levanta, se apruma. Você pode estar um pouco fraco, mas não se desvie, seja curado. Em nome de Jesus. Você está aqui, não, né? Eu fico vendo, meus irmãos, se algumas pessoas confessassem algumas tentações, pedissem ajuda, fossem nos mais velhos, elas, às vezes, essas mãos enfraquecidas seriam o quê? Fortalecidas. Uma pessoa que está vivendo um problema, vivendo uma tentação, vivendo um momento, sabe, de batalha, de luta, se essa pessoa chegasse para os mais velhos, não se isolasse, né, e buscasse ajuda, com certeza essa pessoa não ia se desviar, ela ia ser aprumada, ela ia ser levantada. Olha o que diz o versículo 11, Hebreus 12, 11, fala assim, ó: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a primeira palavra que você ouviu hoje foi uma palavra de repreensão. Foi uma palavra assim: olha, não seja como o cachorro que volta a comer o vômito, como a porca que depois de lavada volta a ficar na lama. A primeira palavra que você ouve hoje é uma palavra de disciplina. E às vezes você pode não se alegrar com uma palavra de disciplina, mas depois está falando que vai produzir vida e paz. Uma palavra de correção no início te quebra, sabe, te machuca, mas depois o fruto dela é vida e paz. Então hoje, queridos, não é tempo de ficar orgulhoso, não é tempo de se isolar, porque se eu me isolo, se eu fico orgulhoso, se eu não peço ajuda, o que vai acontecer? O diabo vai devorar.
Então, meus irmãos, em nome de Jesus, é tempo de se levantar em Deus. Olha o que diz Mateus 12, Mateus capítulo 12, o versículo 20, olha o que diz, Mateus 12, 20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. O pavio fumegante, meus irmãos, é aquele pavio que já está apagando, né? A pilha já está acabando, o combustível já está na reserva, e Deus e Jesus está falando assim: olha, essas pessoas que estão assim, eu tenho olho para elas. Olha o que diz o versículo 21, fala assim, ó: em seu nome as nações porão a sua esperança. Então, as pessoas que, sabe, a luz de Deus já está fraca, a luz de Deus já está se apagando, você tem uma esperança que é Jesus, querido. Uma esperança que você vai poder orar, que você vai poder clamar, você vai poder pedir, e Ele vai acender a sua vida espiritual. O pavio fumegante, você é um pavio fumegante, você é alguém que está apagando, que está ficando só na fumaça. Hoje, querido, em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui para colocar esperança no seu coração, para falar: olha, fortaleça as mãos, fortalece os joelhos, vamos caminhar firme na presença do Senhor, né? Vamos nos aproximar de pessoas que vão nos ajudar, né? Satanás, eu te repreendo, demônio, sai, o leão, rugindo como o leão, querendo devorar, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, em nome de Jesus. Ordeno que saia, ordeno que vá embora toda seta maligna, dardo inflamado, tudo que Satanás quer fazer para a gente cair no pecado, cair na iniquidade. Sai da nossa casa, sai da nossa família, em nome de Jesus. Meus irmãos, isso é uma obra do Espírito Santo. No versículo 18, olha o que diz aí, ó, Mateus 12, 18, fala: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Meus irmãos, tinha uma palavra que está lá no livro de Isaías, que Mateus aqui ele escreve, ele repete o que está escrito no livro de Isaías, uma palavra que estava sobre Jesus, aonde diz assim: ele não discutirá, nem ouvirá suas vozes nas ruas. É porque a obra de Deus, ela é uma obra dentro de nós, ela não é uma obra, sabe, uma vez, queridos, eu estava na delegacia, aí eu estava falando de Jesus para uma pessoa, e aí, toda semana eu estava indo lá, e aí ele vinha, e a gente lia a Bíblia, orava, né? E eu falei para a mãe dele, eu falei: olha, seu filho tem que ficar preso um tempo, porque Deus está fazendo uma obra. Se ele sair da cadeia agora, eu acho que ele vai desviar dos caminhos do Senhor. Aí um dia eu fui lá na cadeia, aí ele, um dia, dois, tal, aí uma semana ele chega: ô Fábio, aqui que eu fiz. Eu falei: o que você fez? Aí ele abriu a camisa assim, escreveu Jesus assim, de fora a fora assim, ó, uma tatuagem verde, aquela. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Então assim, e aí, às vezes ele tinha até visita com a mãe, né? E aí a mãe dele olhava e falava: nossa, está escrito grandão aqui agora no peito dele, Jesus, então ele já pode sair. Só que a obra de Jesus, querido, não é uma obra de fora para dentro, é uma obra de dentro para fora. E quem tem o discernimento espiritual, sabe, né, se o pavio está fumegando ainda, sabe se ainda precisa de um discipulado, né? Esses dias um irmão perguntou ali,
falou assim: e aí, como é que está a família Salvação? Vocês estão ganhando muitas almas para o Senhor? Aí o meu irmão falou: olha, pai, nós estamos tentando manter as que tem, mas está difícil. Mas sabe por quê, queridos, que às vezes a gente tem uma noção de que se tem muita gente, está muito bem? Porque a gente esquece o mandamento completo do Senhor. E o mandamento completo do Senhor olha o que diz o versículo 19 de Mateus 28. Mateus 28, 19, olha o que diz. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos. Não está falando, prega para milhares de gente. Está falando, faça discípulos. E quantos apóstolos e quantos discípulos Jesus teve ali? Pessoas próximas, somente 12. E um desviou, um negou, outro negou, um traiu, mas tudo junto. O que importa é que quem se arrependeu ficou bem e foi para o céu. Qual é o propósito, querido? O propósito, sabe, milhares de pessoas. O propósito são milhares de discípulos. Você quer ser discípulo? Só que discípulo, querido, tem que ser igual ao mestre. O que Jesus falou? Que o discípulo, ele tem que ser igual ao mestre. Então, todo mundo quer ser igual a Jesus? Não. A Bíblia fala que Jesus na madrugada orava. A Bíblia fala que Jesus no início do ministério, sem pecado, jejuou 40 dias, 40 noites. A Bíblia fala que, sabe, Jesus fazia a vontade do Pai o tempo todo. Isso é ser discípulo, querido. A Bíblia fala assim, existe uma porta estreita e uma porta larga. Na porta larga a multidão entra, mas na porta estreita só entra discípulos. Então, eu não tenho que me esforçar, sabe, para entrar na porta larga. Eu tenho que me esforçar para entrar na porta estreita, da salvação. A porta estreita é a porta da salvação. Então hoje, meus irmãos, você está aqui, ouvindo a palavra está sendo liberada. Vamos buscar óleo de Deus, vamos buscar o fogo do Espírito Santo, não vamos desviar. Vamos procurar ouvir a voz do Senhor, o que Deus está me direcionando, o que Deus está me conduzindo. Mateus 4, no versículo 16, olha o que diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Olha o versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está pronto. Então, vamos lá, eu preciso de uma esperança, que está no versículo 16, eu preciso de uma esperança, às vezes vamos imaginar uma situação financeira, você tem que pagar uma conta, você precisa de um escape, e está falando que a vida com Deus é assim: olha, eu estou perdido, a vida com Deus, olha, eu preciso de salvação, quem é que vai me salvar? Aonde eu vou ter uma luz? Está falando que Jesus raiou uma luz. As pessoas que viviam nas trevas viram Jesus, viram uma luz que seria a esperança para a nação. E aí tá bom, aí agora eu avanço para essa luz, eu avanço para Jesus. E qual é a palavra que Jesus tem para mim? Olha, eu vou te abençoar, olha, eu vou salvar a sua vida. A primeira palavra que Jesus tem para mim é: arrependa-se, porque o reino dos céus está pronto. A palavra de Jesus para que eu entre na luz é que eu preciso viver uma vida em arrependimento. Eu tenho que largar as minhas convicções,
eu tenho que largar o que eu acho certo, o que eu acho errado, e agora eu tenho que ter só um padrão, é bíblico, esse é o meu padrão agora. O meu padrão é o que Jesus diz, o meu padrão é o que está na palavra. Então eu vou saber aqui, eu preciso me arrepender dos meus pecados, e entrar para a palavra de Deus, queridos, entrar para os ensinamentos do Senhor. A sua esperança é arrependimento. Salmos 119, 105, olha o que diz: a palavra, Salmos 119, 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso saber o que Jesus falou, eu preciso saber os mandamentos de Jesus, eu preciso andar nesses mandamentos. Eu não posso ficar orgulhoso, eu não posso achar que eu tenho razão. Não, querido, eu tenho que viver com um coração quebrantado. Senhor, muda minha vida, Senhor, muda minha história, Senhor, não deixa eu dar bobeira, não deixa, sabe, eu dar bobeira, né? A mulher de Potifar está vigiando ali, eu dar um vacilo. Não, então eu não vou ficar sozinho. O diabo está esperando eu dar um vacilo, eu não vou ficar sozinho. Eu vou estar junto, eu vou estar na igreja. Eu vou estar vigiando o que eu estou assistindo na televisão. Eu vou estar vigiando essas coisas. Meus irmãos, se você é esse pavio fumegante, hoje Deus fala para você que Ele não vai pisar em você, Ele quer acender você. Ele não quer pisar em você para, não, isso aqui não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa vive assim, uma hora dá uma acendidinha. Jesus fala assim: olha, eu não quero apagar essa pessoa, eu quero acender essa pessoa, eu quero trazer luz para essa pessoa. Olha o que diz, querido, 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 3, olha o que diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Meus irmãos, a história de Samuel, Ana não podia ter filho, pediu a Deus um filho, e Ana deu o nome ao filho Samuel, consagrou Samuel, entregou para o santuário, entregou para a igreja. Eli era o sacerdote, Eli era o pastor. E aí, uma noite, Samuel estava lá dormindo, e aí a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, e Deus, querido, começou a falar com Samuel. Deus começou a chamar Samuel, falar: Samuel, eu tenho uma palavra para você. Tipo, a lâmpada ainda não tinha se apagado, né? Essa lâmpada aqui era uma lâmpada que poderia se apagar, não era o fogo do altar, mas era aquela luz ali. Olha o que diz o versículo 1, 1 Samuel 3:1, olha o que diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Então Samuel está na casa de um profeta, na igreja, está dizendo que naqueles dias quase o Senhor não falava, as visões eram muito raras. Mas um dia tem um menino que está lá diante da arca do Senhor, a lâmpada não tinha se apagado, e Deus fala assim para ele: Samuel. Deus chama Samuel uma vez, Deus chama Samuel 2 vezes, 3 vezes. As 3 vezes Samuel acha que foi Eli que tinha chamado ele. Ele relembrou, né? É como se Eli tivesse lembrado os dias que Deus falava com Eli. Aí Eli disse assim: Samuel, fala que pode ser Deus que está falando com você, Samuel. E aí, meus irmãos, Samuel vai e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu servo, eu estou aqui para ouvir a sua voz. Meus irmãos, eu creio que os nossos filhos vão ser melhores do que nós. Os nossos filhos não vão passar por pecados que nós passamos, não vão passar por traumas que nós vivemos, eu creio nisso. Mas, se hoje eu sou como Eli, um sacerdote,
que eu quase não estou ouvindo a voz de Deus mais, se eu sou uma pessoa que já serve a Deus, que já durante a vida toda serve a Deus, mas eu não estou muito, ligado mais em Deus, e eu vejo Deus falando com um menino que acabou de chegar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar junto, eu vou falar, não, eu vou mudar também, não, eu vou mudar também, eu quero entrar junto nisso aí. Ele falou com você, como é que é? Ele falou com você, não, Senhor, meu filho vai ser cheio de Deus, mas eu vou pegar uma raspinha aí, eu vou pegar uma rapinha disso aí, eu não vou deixar a maldade, não, meus irmãos, eu vou falar para vocês, se eu ver alguém aqui na igreja chorando, cheio de Deus, e eu não estou chorando, eu falo, está queimado, eu repreendo o espírito de inveja primeiro, mas eu falo, Senhor, eu quero também, Senhor, não, Senhor, eu quero também o teu poder, eu quero também a tua presença, eu quero também o teu espírito. A Bíblia diz, querido, que nós precisamos, ansiar pela palavra de Deus. E hoje você está aqui, você é um pavio que está fumegando, tem fogo para você hoje, em nome de Jesus, querido. Você não será pisado, não, Deus pega você, o pavio ali, Ele vai pegar você, Ele vai botar lenha, e Ele vai falar, não quero que morra, eu não quero que esse pavio fumegue, eu não quero que morra, não, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos chamou para sermos luz nesse mundo, para sermos sal nessa terra. Meus irmãos, hoje a lâmpada de Deus, querido, Deus, você pode, às vezes a lâmpada está quase apagada, mas hoje Deus está falando com você, do jeito que você está, e você se levanta do sono, igual Samuel se levantou ali, para ouvir a voz de Deus. Hoje Deus te chama para ser luz nesse mundo, para ser voz de salvação nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As visões estão raras, as palavras, as profecias não estão frequentes, não, querido, em nome de Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero nascer de novo, voltar a ser criança de novo. Se eu sou como Eli, eu falo, não, eu nasço de novo. Eli não tinha essa palavra, mas Nicodemos, velho, teve uma palavra de nascer de novo, e hoje eu quero nascer de novo, porque eu quero ouvir Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero, dar as mãos com o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Ele é poderoso, Ele me dá vida, Ele me dá livramento, Ele me dá salvação, Ele me traz alegria. Tudo que eu preciso está em Deus. Que dons sejam restaurados hoje sobre a sua vida, que dons sejam restaurados hoje sobre você, em nome de Jesus, querido. Mateus 25, Mateus capítulo 25, a pastora falou essa palavra hoje, no versículo 10, olha o que diz, fala assim: saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Olha o que diz o versículo 9, fala assim, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. Hoje é noite, queridos, explicar aqui então, 10 virgens, 5 prudentes, 5 não prudentes. As prudentes compraram óleo suficiente para esperar o noivo chegar, porque ele chegava de noite, acendia a lamparina por causa do óleo, e aí conseguia encontrar onde estava ali o casamento. E aí as 5 que não tinham óleo suficiente apagaram a luz, e o noivo não conseguiu encontrar elas. Quem tinha óleo suficiente, quem estava com óleo, com a lamparina acesa, o noivo chegou e conseguiu encontrar elas. E aí, meus irmãos, essas que não procuraram encher as suas vasilhas de óleo, o que aconteceu? O noivo chegou e elas não foram encontradas. Mas hoje, você está aqui nessa noite, você quer comprar óleo, querido? A palavra de Deus, você quer se encher de óleo hoje?
Olha, eu sinto que Deus tem renovo para os seus dons nessa noite. Eu sinto que Deus tem renovo para os seus dons espirituais. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, ele falava assim, olha, eu oro para que vocês falem em mais diversidades de línguas estranhas. Eu falo em muitas línguas estranhas, porque ainda que você receba uma medida de dom, você pode ser renovado nessa medida de dom e ainda ser acrescentado nessa medida de dom. E eu creio, querido, que se Deus quer que você seja usado por Ele, Ele quer te dar ferramentas para isso. Você quer ferramentas para ser luz, querido? Você quer ferramentas para ser um instrumento de Deus nessa terra? Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu venço o pecado, eu venço a soberba, eu me arrependo, beleza, e agora? Agora Deus me dá ferramentas para abençoar as outras vidas, para ser luz nesse mundo, para ser sal nessa terra. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus, eu queria orar com você agora. Queria pedir para você ficar de pé. Nós vamos ter um momento agora, você que está aqui, e você, querido, sabe, que é um renovo de Deus na sua vida. Eu quero chamar você para vir para o altar, para você orar aqui, e que o óleo de Deus seja derramado sobre você nessa noite. Que o óleo de Deus seja derramado sobre você. Você que quer um renovo de Deus na sua vida, um renovo espiritual. Nós vamos louvar ao Senhor. E você que quer agora sabedoria, né? José, você deu um vacilo, entrou na casa sozinho e passou aquela situação difícil. Você que está aqui, que não quer dar vacilo, querido. Você que quer vigiar a cada momento. Também eu chamo você para vir para o altar. Não, eu não quero vacilar, não. Eu quero estar junto. Eu não vou deixar o diabo entrar na minha casa. Eu não vou deixar o diabo entrar no meu lar, em nome de Jesus. Você que só pode ter um celular que tem um joguinho da cobrinha, é você que tem que vir para o altar, querido. E você vai ter esse celular e vai vigiar para você não deixar, sabe, Satanás entrar, não. Seja renovado os seus dons hoje. Seja renovado os seus dons hoje. Toda frieza espiritual vai saindo da sua vida. Toda frieza espiritual vai saindo. Ore, ore, ore. Quando você ora, você aumenta o óleo na sua vida. Feche seus olhos e ore. Ore. Fala para Deus: Senhor, não vou vacilar. José passou um aperto danado. Eu não quero nem passar esse aperto. Eu não vou nem ficar sozinho mais. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Renova as vidas, Pai. Renova, Pai, renova. Você não vai dar vacilo mais de ficar sozinho. Tudo que o diabo quer deixar é você sozinho. É te separar do bando para fazer você cair. Você não vai ficar sozinho mais. Você não vai ficar sozinho mais, em nome de Jesus. Você não vai ser separado mais do bando, não. Em nome de Jesus. Você não vai ficar sozinho mais. Entra para junto do bando, entra para perto do bando. O diabo não vai te pegar sozinho mais.
Você sabe que o inimigo está tentando. É hora de vigiar dobrado, triplicado. Não vai ficar sozinho, não vai ficar sozinha. O inimigo não vai pegar você. Em nome de Jesus, você vai vigiar. Você vai vigiar. Receba o renovo de Deus, o renovo do Espírito Santo. Você vai vigiar, você não vai ficar sozinho. Vai vigiar os olhos, a mente, os pensamentos. Não fica longe do bando, não fica longe do bando. O diabo não vai pegar quem está junto do bando. O diabo não vai pegar as ovelhas que estão no aprisco do Pai. Não sai do aprisco, não sai de perto. Não sai de perto, não sai de perto. Hoje, Deus está falando, não sai de perto. Em nome de Jesus, óleo de Deus, renovo espiritual, venha sobre a sua vida. Que venha um renovo espiritual sobre a sua vida. Que venha um renovo espiritual sobre a sua vida. Renovo espiritual. Você não vai sair do aprisco das ovelhas. Em nome de Jesus. Você não vai ficar sozinho mais. Não sai de perto, não sai de perto do aprisco das ovelhas. Não sai de perto do aprisco das ovelhas. Você não vai ser mais presa do diabo, o leão das trevas, que quer te devorar. Ele não chega perto do pastor, que é Jesus. Fica no aprisco de Cristo. Fica no aprisco do Senhor. Fica no aprisco do Senhor. Não saia do aprisco do Senhor. Não saia. Não saia do aprisco do Senhor. Não saia. Não saia de perto do bando. Não saia de perto do aprisco de Deus. Não saia, não saia. Toda armadilha do inimigo contra você seja repreendido nessa noite. Em nome de Jesus. Toda armadilha do inimigo querendo te distanciar está derrotado, está repreendido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja um efatá de Deus na sua mente, nos seus olhos. Que haja um efatá de Deus na sua mente, nos seus olhos. Abra-se olhos, abra-se coração. Toda cegueira espiritual saia. Toda cegueira espiritual saia da sua vida. Saia, cegueira espiritual, saia. Haja um efatá. Haja um abra-se, abra meu coração, abra os meus olhos, em nome de Jesus. Oh Deus, vem Espírito Santo, lava-nos Senhor, lava-nos Pai, lava-nos, lava-nos. Lava-nos, lava-nos, Pai, lava-nos, 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 santifica-nos, purifica-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Você que é o pavio fumegante, fogo de Deus, óleo de Deus, óleo de Deus sobre você, óleo de Deus sobre você. Em nome de Jesus, óleo de Deus, óleo de Deus. Fogo de Deus sobre você. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo,
toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é linda demais, ela é maravilhosa demais. O que seríamos de nós sem a sua palavra? Aonde estaríamos sem a sua palavra? Obrigado, Pai. Tu és a luz, ó Pai, tu és a vida, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz e segurança, Pai. Dá uma semana abençoada para eles, Pai. Dá uma noite renovadora, Pai. Um sono abençoado, Pai. Tenha uma semana próspera, uma semana de livramentos, uma semana, Deus, ó Deus, abençoada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, o amor e a bondade e a glória do Pai, a comunhão, a consolação, a direção, os frutos e os dons do Espírito seja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.